Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Oi, tudo bem? Bora para Tanzânia? Hoje vamos conhecer um livro de mais um país do continente africano e seremos guiados por um Nobel de Literatura nessa viagem. Já é a 6ª parada da temporada Leia África e eu tô adorando. Muito obrigada pela companhia nesse passeio literário. Obrigada também a você que apoia financeiramente o Põe na Estante, tipo a Maria Alice Batelli, o Matheus Eslabão, a Ana Lu Oliveira. Obrigada demais, gente. Se você ainda não apoia, mas quer considerar essa ideia, só dá um pulinho em catarse.me/Põe na Estante. catarse.me/Põe na Estante. É bem fácil, dá para contribuir com valores a partir de R$5 mensais. Todos os apoiadores têm o nome publicado na descrição dos episódios como uma forma de agradecimento. Quem apoia com R$10 ou mais recebe uma newsletter mensal com uma curadoria de conteúdos ligados à literatura. E uma novidade, agora quem contribui com R$30 ou mais por mês em apoio recorrente concorre a livros sorteados. Se você quiser e puder, considere essa possibilidade de apoiar. E continue espalhando a palavra do Põe na Estante por aí, que seu apoio, de uma forma ou de outra, é muito importante. Antes de começar, 2 dicas rapidinhas. A primeira é a temporada nova do Finitude, podcast parceiro do Põe na Estante na Rádio Guarda-Chuva. Os episódios novos são sobre saúde mental e estão publicados também em vídeo. Quando terminar aqui, espia lá no canal do Finitude Podcast no YouTube. E a outra dica é acessar nonada.com.br, mais um lugar em que você pode ouvir o Põe na Estante. Aproveito para te recomendar 2 boas reportagens recentes. Uma sobre as literaturas indígenas brasileiras ganhando espaço e a outra sobre a cultura nas discussões da COP27, a Conferência do Clima das Nações Unidas, que aconteceu no Egito. Vai lá em Nonada, procura, leia, que vale a pena. Agora bora para nossa conversa? Alguns meses depois de Khalifa ter feito sua pequena transação com Amur Biashara, os irmãos banqueiros decidiram se transferir para Mombasa. Isso foi quando a estrada de Mombasa a Kisumu estava em construção e a política colonial de estímulo a assentamentos de europeus na África Britânica Oriental, como eles chamavam a região na época, foi aprovada e iniciada. Os irmãos banqueiros esperavam que oportunidades melhores surgissem por lá. E não estavam sozinhos nessa crença entre os mercadores e artesãos indianos. Ao mesmo tempo, Amur Biashara estava ampliando seus negócios e contratou Khalifa como funcionário, porque ele próprio não sabia escrever em alfabeto latino e Khalifa sabia. O mercador achou que esse conhecimento poderia lhe ser útil. Os alemães, a essa altura, tinham abafado todas as revoltas na sua Deutsche Ostafrika, ou achavam que tinham. Eles deram um fim em Al-Bushiri, bem como aos protestos e à resistência dos mercadores das caravanas do litoral. Sufocaram essa rebelião depois de alguns conflitos, capturaram Al-Bushiri e o enforcaram em 1888. A Schutztruppe, o exército de mercenários africanos conhecidos como Askaris, sob a liderança do coronel Wiesmann e seus oficiais alemães, naquela época se compunha de soldados nubes, desmobilizados, que tinham servido no exército britânico contra o Mahdi, no Sudão, além de recrutas zulus xangãs, vindo do sul da África Oriental Portuguesa. A administração alemã transformou o enforcamento de Al-Bushiri num espetáculo público, como faria com as muitas execuções realizadas nos anos seguintes. Como belo tributo à sua missão de trazer a ordem e a civilização para esse canto do mundo, os alemães transformaram a fortaleza de Bagamoyo, um dos bastiões de Al-Bushiri, num posto de comando alemão. Bagamoyo era também o ponto final da velha rota das caravanas e o porto mais ativo daquele trecho do litoral. Conquistar e manter o domínio desse posto foi uma demonstração importante do controle alemão sobre sua colônia. Mas restava muito a fazer, e ao penetrarem o interior, eles encontraram vários povos que relutavam em se tornar súditos dos alemães. Os Wanyamweses, os Washagas, os Wamerus e os Waehes do sul, os mais incômodos de todos. Eles acabaram vencendo os Waehes depois de 8 anos de guerra em que a fome, a violência e o fogo extinguiram sua resistência.
Em seu triunfo, os alemães cortaram a cabeça de Kuawa, o líder dos Waes, e a enviaram como troféu à Alemanha. Os askaris da Schutztruppe, com o auxílio de soldados recrutados entre os povos vencidos, a essa altura já eram um grupo forte e com muita experiência de destruição. Orgulhavam-se de sua reputação de maldade, e seus oficiais e os administradores da Deutsche Ostafrika adoravam que eles fossem exatamente como eram. Eles não sabiam do levante Maji-Maji, que estava prestes a eclodir no sul e no oeste, bem quando o califa foi trabalhar para Amur Biashara, e que se transformaria na pior de todas as rebeliões e provocaria uma ferocidade ainda maior dos alemães e de seu exército de askaris. Há vidas que permanecem apesar da guerra, apesar da violência, apesar do apagamento, apesar de histórias de traumas e dores. Quem vive quando o regime é a morte, resiste. Há espaço para suspiros profundos e para respiradas rápidas aos que se humanizam diante da desumanização, que se entregam à intimidade, ao privado e à individualidade, mesmo diante do insensível e do brutal. Califa, Biacha, Ilhas, Afia, Hamza, cada nome, cada história que a colonização não apagou. Sobrevidas de Abdul Razak Gurnah é tema do 6º episódio da temporada que já começou. Bem-vinda, bem-vindo ao 6º episódio da temporada Leia África. 2 convidados e eu estamos aqui, reunidos para falar sobre uma obra e a gente vai trocar impressões, ideias, questões, reflexões que nascem da leitura, cada um trazendo aí seu repertório, seu olhar para o mundo. E para falar sobre Sobrevidas, de Abdul Razak Gurnah, eu convidei a Kátria Galassi e o Rafael Glória. Sejam muito bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui. Vou pedir para que vocês contem quem vocês são. Kátria, quem é você? Oi, boa noite. Obrigada pelo convite, Gabi. Um prazer estar aqui. Eu sou a Kátria, eu sou doutoranda em Letras Vernáculas pela UFRJ, em Literaturas Africanas. Eu estudo a Dina Salustio, que é uma cabo-verdiana. Tenho mestrado também em Literatura Comparada pela UFMS. Eu trabalho numa consultoria, moro em São Paulo, sou mãe de 2 menininhas lindas. E é isso, essa sou eu. Muito bem. Rafael, quem é você? Olá, boa noite a todo mundo. Uma honra estar aqui como convidado também no podcast. Bom, eu sou jornalista, trabalho com jornalismo cultural já desde o início da minha carreira, assim. Sou editor e fundador do Nonada Jornalismo, aqui em Porto Alegre. Tinha também, na verdade, um podcast de leitura de cartas, quando chegou carta, que eu comecei na pandemia, né? Agora dei uma parada e, bom, eu tenho tentado me focar também em cobrir literatura. Tenho mestrado também em comunicação aqui na URGS, falando de memória um pouco, mais ligado à área de jornalismo mesmo. E acho que é isso. Obrigado aí pelo convite. Muito bem. E o Nonada, sobre o qual o Rafael falou, que ele ajudou a fundar aí, que ele fundou, é justamente o Nonada sobre o qual eu falo toda a abertura de episódio, que é um espaço onde você também pode ouvir o Põe na Estante. Sempre recomendo muitos conteúdos, porque de fato são conteúdos de muita qualidade na cobertura da cultura, das políticas culturais, dos direitos humanos. Então tem muita coisa legal sempre para as pessoas lerem. Já reforço aqui o convite para entrar lá em nonada.com.br. Bom, vamos lá. Queria falar um pouco, começar perguntando um pouco para vocês sobre as impressões de vocês sobre esse livro. Para mim foi um livro inédito. Eu nunca tinha lido esse livro e nunca tinha lido nada do Abdul Razak Gurnah. Na verdade, ele chegou com bastante atraso ao Brasil, né? Porque só depois que ele foi anunciado como Nobel de Literatura em 2021 é que a gente passou a ter um livro dele publicado aqui pela Companhia das Letras, que foi esse, Sobrevidas. E é o 10º romance dele, ou seja, ele escreveu 9 obras antes dessa que a gente não conhece. E para mim foi uma experiência muito interessante, porque eu me relacionei de maneira muito profunda em alguns momentos com os personagens. Antes de falar um pouco mais sobre esses personagens, quero saber de vocês como foi essa leitura. Para mim foi um grande prazer essa leitura, né? Tenho lido muitas mulheres africanas, na verdade. Então, assim, os autores africanos eu tenho dado preferência a essas leituras de mulheres. Então, para mim foi uma experiência muito agradável. A leitura fluiu bastante. Eu li bem rapidamente, né, pelo tempo que nós tínhamos.
me prendeu em diversas horas, então acho que também isso me ajudou a ter essa fluição na leitura. E eu gostei muito da experiência, gostei muito de conhecê-lo também, não o conhecia, nunca havia lido nada dele. Eu também compartilho dessa mesma experiência de vocês, talvez eu nunca tinha lido também nada dele, né? Até por essa dificuldade também, né, de chegar ao Brasil só agora. Mas para mim, também eu li rapidamente, assim, na verdade, umas 2 semanas, né? Não tão rapidamente, mas foi imersivo, assim, né? E na verdade eu fiquei também pesquisando algumas coisas, né? Porque eu acho que isso é interessante também, até nessa temporada, assim, né? De ir atrás dos autores, de conhecer a história, né? Conhecer aquele lugar que ele tá falando, né? A África Oriental ali, né? Então, aquele espaço, aquelas diferentes culturas, né? Que não é tão visto aqui, né? Pelo menos para mim, aqui nunca não chega muito, né? Para nós. Eu acho que esse é um aspecto interessante também de conhecer essa obra, né? Conhecer toda essa diversidade, né? Que tem entre os personagens que ele fala tão bem, né? Que ele mostra tão bem pra gente. Eu adorei o Califa, por exemplo. Mas a gente pode falar mais, né? Vamos falar então dos personagens. Por que você gostou do Califa? Pra gente apresentar aqui, né? A gente tem alguns personagens centrais, o Califa e a Biasha, que vivem nessa região que naquele momento é conhecida como África Oriental Alemã, né? Que hoje é a Tanzânia, e estão tentando ter um filho. A Biasha tem um fio aí que ela carrega de experiências muito traumáticas, pessoais, vários abortos, uma série de coisas que aconteceram que deixaram dores, cicatrizes nela, né? O Califa, que é esse companheiro dela, é um cara que é uma espécie de... Não sei se vocês concordam com isso, mas eu senti ele como uma espécie de alívio cômico, assim, do livro em alguns momentos, porque o livro tem muita coisa pesada, mas ele é meio rabugento, assim, meio ranzinza, ao mesmo tempo ele parece uma pessoa querida, então, enfim, ele foi algo interessante. Vamos falar desse núcleo, antes de a gente ir para os próximos. Por que você gostou do Califa? Pois é, acho que tu falou bem que é um livro que apresenta bem os personagens, né? O romance mesmo, assim, né? A gente vê essa força narrativa que o autor tem, né? E o Califa, eu acho que ele é aquele coadjuvante, né? Que acaba roubando a cena, às vezes, né? Aquele coadjuvante que é importante para a história avançar, né? Muitas vezes, assim, ele é a principal ligação, né? Entre os personagens ali, né? Entre o Ilha e acaba ajudando depois a irmã do Ilha, né? O próprio Hansa depois. O Ilha então, é uma pessoa que chega, né? Para trabalhar e ele descobre que os pais morreram, que a irmã dele, a Áfia, talvez a gente esteja dizendo os nomes totalmente errado, mas... Pois é. Sim, tem essa possibilidade. Ele descobre que a irmã dele tá vivendo em condições muito indignas, né, que na verdade ela foi escravizada, e o Hans é um outro personagem importante, porque ele também tá buscando coisas, buscando trabalho, depois ele vai acabar se apaixonando pela Áfia, mas ele é um refugiado, então o Hans é um personagem importante para falar de algumas questões relevantes e centrais no livro, como essa espécie de busca por lugar, ou o que é um não lugar, né? Aliás, o Hans é um personagem, acho que muito carismático, eu tive muita afinidade com ele, e muito interessante, né? Ele é um autodidata, também é uma pessoa que carrega muitas cicatrizes, muitas dores, tem muitos traumas da violência que viveu, mas ao mesmo tempo ele traz uma certa delicadeza para a história, enfim, então acho que isso que você falava de conhecer muito bem os personagens é algo que ele faz bem, né? Você fica muito tempo conhecendo os personagens, inclusive, antes de entrar na história propriamente, né? Sim. O Califa acho que me chama a atenção porque ele o autor fala até da fofoca, né, da conversa, né, então ele tem esse hábito que é muito legal que ele mostra, assim, né, das conversas com os outros personagens, viventes, moradores ali, que era como funcionava o sistema de informação mesmo na época, né, naquele lugar até tinha jornais e tal, mas era através do boca a boca, né, da conversa, da fofoca, né, achei muito interessante esse aspecto também. A fofoca é super presente no livro, né. O Califa é esse cara que tá ali, né, fazendo essa troca de informação, assim, acho que isso também me tocou, assim, me chamou a atenção dele. Ele usa, né, desses diálogos, apesar dele não ser tão religioso, mas ele se utiliza desses momentos, né, das pausas ao longo do dia, assim, das pausas religiosas, inclusive para essas confraternizações, né, esses momentos com esses dois amigos que estão ali sempre com ele todos os dias. Eu concordo com o Rafael que ele é um alívio cômico. Os dois homens começaram a se encontrar no fim da tarde ou no comecinho da noite para passar 1 ou 2 horas no café. Eles participavam da conversa geral, o que era o maior objetivo de quem se reunia ali. E Califa, que conhecia muita gente, apresentava ilhas aos outros e o estimulava a contar suas histórias, que muitas vezes tratavam de seu tempo na escola alemã na cidade das montanhas e do fazendeiro alemão que era seu benfeitor. Outras pessoas também tinham histórias para contar, algumas bem improváveis, mas era este o estilo dos cafés.
Quanto mais exagerado, melhor. Califa era um conhecido especialista em histórias e fofocas e, por vezes, o chamavam para arbitrar sobre duas versões conflitantes. Quando ficavam satisfeitos com a conversa do café, iam caminhar pela beira da praia ou voltavam para a varanda da casa de Califa, onde à noite alguns amigos dele chegavam para a Baraza. Na época, estavam preocupados com os boatos de um conflito com os britânicos que as pessoas diziam que ia se tornar uma grande guerra. Não como as guerrinhas de antes contra os árabes e os Waswahilis e os Wahehes e os Wanyonweses e os Wamerus e todos os outros. Aquelas já tinham sido um horror, mas essa agora ia ser uma grande guerra. Eles têm navios do tamanho de um morro e outros que andam embaixo da água e armas que bombardeiam uma cidade a quilômetros de distância. Andam até falando de uma máquina que voa, ainda que essa ninguém tenha visto. Eles não têm a menor chance, esses ingleses, disse Ilhas, e um murmúrio de afirmação percorreu o grupo. Os alemães são um povo talentoso e inteligente. Eles sabem se organizar, sabem lutar, eles pensam em tudo. E, além disso, são muito mais bondosos que os ingleses. Os homens que ouviam gargalharam solto. De bondade eu não sei, disse um dos expertos em café, um homem chamado Mangungu. Para mim, é a dureza e a maldade dos Ascaris Nubes e dos Wanyonweses que vão dar cabo dos ingleses. Não tem ninguém mais duro que um alemão. Você não sabe o que está dizendo, disse Ilhas. Eu só vi bondade neles. Escuta, só porque um alemão foi bom com você, isso não muda o que aconteceu aqui nesses anos, disse outro homem, Mahmudu, dirigindo-se a ele. Nos 30 e tantos anos em que eles ocuparam essa terra, os alemães mataram tanta gente que o país está cheio de caveiras e de ossos e a terra está encharcada de sangue. E eu não estou exagerando. Meu personagem favorito é o Hansa também, como o da Gabi. Ele me causa uma empatia, assim, genuína. Desde a hora que ele apareceu, né, a primeira vez na história, ele já traz essa coisa dessa bondade, essa coisa inocente, né, que ele carrega ao longo da vida. Ele, pra mim, é o que mais me marcou. Ele tem uma história muito traumática, né? Ele foi vendido pelos pais quando ainda era criança, ele ficou ferido durante a Primeira Guerra Mundial. A gente está falando de uma história que está situada nesse momento, né, no início do século XX, então há uma questão dos traumas da guerra muito forte e das guerras que vão acontecer naquele território, porque para além das guerras mundiais que eles viveram, tem as guerras que são consequência da retaliação do território africano que vai ser feito, né, nesses acordos entre colonizadores. Então é uma ferida local, consequência de um conflito mundial, né? Exatamente. Para mim foi interessante porque nós, pelo menos aqui no Brasil, estamos acostumados a falar muito da colonização portuguesa, né? Mais do que da colonização alemã, um pouco da inglesa também, mas mais a portuguesa. Então, e eu como tenho lido muitos livros africanos de língua portuguesa, então isso é muito latente. Para mim foi muito bom ver esse outro lado que eu não conhecia dessa colonização alemã, dessa guerra entre Alemanha e Inglaterra pela disputa de um território. Então, os livros, eles nos trazem isso, né? Essa história dentro deles. Então, assim, para mim foi triste, né? Obviamente, mas gostei de saber um pouco mais desse território que foi disputado, né? Entre eles. Uhum. É isso que o Rafa falou, né? É um livro, assim como vários livros dessa temporada, que nos obriga a uma consulta constante, porque o nosso repertório não tá preenchido com muita informação sobre o que acontece na África, né? Inclusive, o nosso ensino de história africana na escola é um ensino, além de muito restrito, sempre do ponto de vista do colonizador, né? Então, o olhar que a gente tem, as histórias que a gente conta são essas, né? Uhum. Eu acho que até o título do livro já sugere essa coisa da reconstrução também, né? Em inglês é Afterlives, né? Uhum. Depois de vidas, né? Então, todos os personagens têm traumas, carregam derivado dessa guerra, né? Imposta por esses países colonizadores. Então, todos eles estão tentando remontar, né? De alguma forma, a vida e perpassados. Se complementam também, né? Tanto eles se encontram em certo momento. Então, as camadas vão se sobrepondo, né? As trajetórias deles vão aparecendo. E é bem bonito como isso também é feito no livro, eu acho, né? Principalmente ele passa muito tempo explorando os personagens no começo, eu acho, pra gente também simpatizar, né? E ver, humanizar, ver que aquelas pessoas estavam tentando tocar a vida também, né? Enquanto tudo aquilo estava acontecendo ao mesmo tempo, né? E é uma sobrevida das próprias vidas, né? De cada personagem, assim, desse
tentar passar cada um desses traumas que eles vivem e num coletivo, né, um pensamento no coletivo também, né, de como que a sociedade consegue se reerguer, de como a sociedade consegue conviver com aquela situação, né. Muitas vezes no livro também eles falam que em algumas cidades eles nem sabiam tanto da guerra. A guerra não chegava em algumas cidades, como acontece em todas elas, né? Mas ela está o tempo todo, né, entre os personagens, assim, é uma coisa que vai e volta, mas que é muito intrínseco neles, né? E essa sobreposição, parece que o tempo todo eles estão tentando sair de um afogamento, né? Eu fico pensando nessa questão, assim, da sobrevida. E uma perspectiva que ele traz é o olhar para a individualidade, né? Então, essas sobrevidas, você falou, né, dessa coisa do individual e do coletivo, mas eu acho que ele nos permite conhecer tão de perto os personagens e a gente consegue se aprofundar tanto na história de cada um deles, porque justamente a gente vai conhecer o que há no íntimo, o que há no privado e como eles encontrarem maneiras de sobreviver e de viver em meio a um contexto de violência, de guerra e de uma devastação que vem em vários âmbitos, né? Porque é uma disputa de território que acaba com um apagamento cultural, social e tal. Então, você continuar vivendo, continuar existindo nesse contexto e se fazendo indivíduo é uma maneira de resistir ali, né? Então eu acho bonito isso, como ele dá à individualidade um protagonismo e um papel de resistência. Sim. Eu gosto muito do jogo que ele faz desses pequenos capítulos, né? Assim, então, ele insere um personagem que está numa região que não está sendo exatamente atingida pela guerra, vai contando o desfecho daquela sociedade que está ali, e depois ele entra com as pessoas que estão inseridas na guerra e como que aquelas pessoas estão se desenvolvendo, como elas estão vendo a guerra, né? E ao mesmo tempo traz apesar da amplitude dessa guerra, do que ela traz esses pequenos universos, né, de cada personagem, assim, dentro da guerra e os que estão fora, mas convivendo com ela, né? Sim. Falou-se da guerra em Tanga durante semanas por todo o litoral. Mas para a maioria das pessoas, a situação se acalmou depois do ataque desastroso. Foi como todos haviam imaginado. Os britânicos não estavam à altura da Schutztruppe. À medida que as notícias de Tanga iam descendo o litoral, os boatos cresciam e douravam a ferocidade e a disciplina dos ascaris, assim como o pânico desorganizado dos soldados indianos, que se supunha terem deflagrado o pânico. Califa disse que logo Ilyas iria se manifestar a respeito dessa vitória alemã. Ele não resistiria a elogiar a Schutztruppe, mas não chegaram notícias dele. A resposta britânica à derrota foi determinar que a Royal Navy bloqueasse o litoral. O comércio com Zanzibar ou Mombasa ou Pemba ficou impossibilitado no estreito e ainda mais nas linhas oceânicas de longa distância. Da noite para o dia, bens começaram a escassear, com os mercadores se apressando para estocar o que pudessem, tanto para manter seus suprimentos quanto para esperar o aumento dos preços, enquanto mantinham suas mercadorias longe das mãos das autoridades alemãs, que certamente confiscariam tudo para si mesmas e seus soldados. Na Sorbiáchara, cujos negócios vinham se recuperando lentamente depois do baque e da quase falência que ocorreu quando precisou pagar os credores depois da morte do pai, agora se via em apuros ainda piores. Tinha se comprometido com a compra de vários itens para distribuir no atacado a clientes do interior. Açúcar indiano, trigo para moendas, sorgo e arroz. Tudo já pago e por ser entregue. Achou que pudesse compensar suas perdas para os credores com um plano ambicioso, mas o bloqueio o deixou de mãos atadas. Não foram só os homens de negócios como Nassor Biashara que sentiram as consequências do bloqueio. Muitas coisas ficaram mais difíceis de encontrar. Arroz, café e chá, apesar de produzidos ali mesmo, açúcar, peixe salgado, farinha de trigo. A Schutztruppe se alimentava do que a terra produzia sempre que possível, e agora que estavam em guerra, tudo ficava à disposição dos soldados. Ainda havia muito peixe, e coco, e bananas, e mandioca, apesar da Royal Navy e da Schutztruppe. Por algum tempo, as pessoas fizeram compras oferecendo em troca outra coisa. Uma camisa por um cesto de mangas, um rolo de tecido de algodão por um bode. Ninguém pensou muito em dinheiro por algum tempo. Onde não houvesse itens adequados para o escambo, sempre haveria joias.
Quase todas as famílias tinham uma ou outra joia que veio como dote e que tinha sido passada de geração para geração. Mercadores e comerciantes sabiam do valor permanente do ouro e das pedras preciosas e não conseguiam resistir a essa oferta. Por algum tempo, o pânico da carestia se instalou. Não sei se vocês concordam, mas eu vejo uma espécie de... Assim, o Hansa, para mim, é o protagonista, né, do livro, eu acho, assim, dá para dizer, talvez. Mas tem uma espécie de contraponto, talvez, com a ideia do William também, né, porque ele foi colonizado, assim, né, mentalmente também, né, mais do que corpo apenas também, nas ideias da Alemanha, né, tanto que ele aparece pouco tempo, na verdade, né, no romance, mas permeia toda a ideia, tá sempre presente, né. E o Hansa é esse personagem que ele me parece mais reativo, assim, não quer... O protagonista quieto, na verdade, né? Ele fala pouco, assim. Ele tá absorvendo tudo, assim, né? Quando ele fala muito bem, né? Ele fala pouco, mas fala bonito, né? Fala bonito. E o William, ele tem uma coisa interessante que eu não vou dar o spoiler aqui, mas a gente tem até um rancinho dele, eu pelo menos tive, né? Porque tem uma situação ali em que ele abandona a irmã, a Áfia, que depois, inclusive, é por quem o Hamza se apaixona, e dá uma coisa de, assim... Você não entender um pouco a escolha dele, né? Por que ele faz esse movimento, e há uma justificativa no livro, né? Há um acontecimento no livro. Então, acho que essa é talvez um ponto alto, assim, do livro, é você descobrir a justificativa, os motivos que levaram o William a fazer uma escolha ou outra. Não vou entregar aqui pra quem não leu, mas acho que ele, de fato, é um personagem interessante pelo que ele instiga na gente. É exato o que o Rafael falou, que ele aparece muito pouco, tem poucas falas, mas ele é presente do começo ao final, né, assim. Basicamente, pensando aqui agora, eu acho que é o mote principal, talvez, é o que impulsiona toda a história, talvez. Porque esse personagem, ele traz essa questão do colonizado, essa questão da internalização, de você ser colonizado e aceitar e gostar, né, e por vezes, assim, ele realmente admira, né, aquelas pessoas que colonizaram ele não vê de uma forma ruim. Então, esse pensamento colonizado, né, que a gente estuda muitas vezes, e ele que vai trazer todas as questões e alguns sofrimentos e tudo mais que permeiam o livro todo, né? Sim. Eu não sei até quanto spoiler a gente pode falar aqui, mas... Não. Mini spoilers. Não, porque, enfim, é isso, né? É um ausente presente e uma espécie de duplo também, né? Depois, assim, tipo... Mas é interessante isso, né? Eu acho, do que ele faz bem, né? É o conflito, talvez, principal do livro, ele tá sempre jogando isso, né? Ele deixa pro fim, assim, pra gente... E aí, sim, parece que tudo... fecha, né, assim, com a própria história, né, com o próprio ato de escrever e de reconstituir trajetórias, reconstituir... A ficção também tem esse papel, eu acho, também um pouco, né, de redirecionar esse imaginário para essas pessoas que acabam ficando muito naquela história única, oficial, às vezes, né, do colonizador, enfim, então, mas é uma espécie de resposta também, eu acho, né. E eu acho bem bonito a maneira como o escritor traz, eu vejo muito ele como se fosse um teatro, assim. Então, da mesma forma que eu senti a leitura fluir bastante, eu vejo que ele aprofunda todas essas questões, assim, mas dá a impressão que ele faz os cortes, baixa a cortina, sobe a cortina. Então, não sei se vocês tiveram essa impressão, assim, de estar assistindo a um teatro quase, né? Um teatro que vai doendo, que vai fazendo sofrer, vai fazendo sorrir também, né? Eu tive essa impressão com a leitura. O pequeno vilarejo de beira de estrada onde ela cresceu ficava perto de um morro cônico e escuro coberto de mato. Ele estava sempre ali quando ela saía de casa, debruçado sobre casas e pátios do outro lado da estrada, mas ela não o via quando era criancinha, e só tomou consciência dele mais tarde, quando aprendeu a conferir sentido para as coisas que via. Diziam para ela nunca subir o morro, mas não lhe diziam por quê. Então ela preencheu o morro com todos os terrores que ia aprendendo a imaginar. Foi sua tia quem lhe disse que ela nunca devia subir o morro, e quem também lhe contou histórias de uma cobra que podia engolir uma criança, de um homem alto cuja sombra voava sobre o telhado das casas na lua cheia, e de uma velha desgrenhada que andava pela estrada que levava ao mar e que às vezes se transformava em um leopardo que atacava o vilarejo em busca de um bode ou de um bebê. Sua tia não lhe disse com todas as palavras, mas a menina tinha certeza de que a cobra e o homem alto e a velha desgrenhada viviam todos no morro e desciam dali para aterrorizar o mundo. Atrás das casas e dos quintais ficavam os campos e atrás deles erguia-se o morro. À medida que ela envelhecia, o morro parecia se projetar cada vez mais sobre o vilarejo
especialmente no fim da tarde, assomando sobre eles como um espírito insatisfeito. Ela aprendeu a desviar os olhos quando tinha que sair de casa à noite. No profundo silêncio da noite, ouvia sussurros baixos e sibilantes que desciam e às vezes contornavam a casa e seu quintal também. Sua tia lhe diz que eram os invisíveis, que só as mulheres escutavam e que por mais que os sussurros lhe parecessem tristes e insistentes, ela nunca devia abrir a porta para eles. Muito mais tarde ficou sabendo que os meninos subiam o morro e voltavam em segurança, e eles nunca falavam de uma cobra ou de um homem alto ou de uma velha desgrenhada, e jamais mencionavam sussurros. Diziam que tinham ido caçar no morro e se pegavam algum bicho, assavam na fogueira e comiam. Eles sempre voltavam de mãos vazias, então ela não sabia se estavam brincando com ela. A estrada que passava pelo vilarejo levava ao litoral num sentido e ao interior profundo do país no outro. Em geral, era utilizada por gente que seguia a pé, às vezes com fardos pesados, e ocasionalmente por homens montados em burros ou que tocavam carros de boi. Sua largura acomodava os carros, mas a estrada era ruim, esburacada. Ao longe, atrás deles, a silhueta das montanhas percorria o horizonte. Elas tinham nomes estranhos e a faziam pensar em perigo. São momentos, né, que ele apresenta tão bem, assim, então acho que no final, mais perto do fim, talvez corra um pouco algumas coisas, mas não é correr, mas é que me parece que eu queria saber mais sobre aquilo, né, então dá a sensação de querer saber mais sobre alguns processos, né. Eu ia falar exatamente sobre isso, como é que vocês viram o fim, né, há uma parte final que, primeiro há um salto no tempo, né, e há uma mudança de tom, de ritmo da escrita. De fato, a sensação que eu tenho é que ficou mais corrido mesmo, meio, preciso explicar muita coisa aqui, terminar. E tem uma mudança de tom também, né? A forma como ele vai relatar parece quase uma história jornalística, assim, uma coisa, um relato muito mais factual, parece, das coisas. Então, tem uma virada. Como é que vocês receberam essa virada, assim? Causou estranhamento? Me causou estranhamento, mas ao mesmo tempo eu tive a impressão que assim, o escritor, ele quis fazer isso mesmo. Ele nos deixou muito densos nessa história em África, né, na Tanzânia, na guerra. Então, assim, ao mesmo tempo que eu li muito facilmente, eu me senti, assim, pesada, né, com essa dor, com essa narrativa de sofrimento e todas essas mortes e tudo isso. E dá a impressão que ele te empurra na lama e ele vai te tirando aos poucos, justamente porque talvez algumas das vidas estejam conseguindo essas sobrevidas, estejam de alguma forma buscando a sobrevida e, né, até o personagem que vai para fora desse território, né, tentar achar respostas para tudo isso que aconteceu, encontra de alguma forma, né, sem dar spoilers aqui, mas dá a impressão que depois dele nos enfiar na lama, ele vai tirando aos poucos a gente, o leitor, sabe? Ele vai nos tirando e daí a gente dá uma respirada e ele acaba. E é isso, ele acaba, mas eu acho que como todo bom livro, toda coisa bem escrita, bom filme, a gente fica com gostinho de quero mais, né? Como o Rafael falou. Então eu acho bom, achei isso me trouxe uma coisa positiva. Queria saber muito mais, queria estar dentro do livro para saber o que acontece. Né? Essa última parte teria um outro livro também, né, talvez, assim. Mas eu senti um pouquinho, assim, impacto no... Tava lendo, né, o que vai acontecer agora, né, aquela coisa... E aí, de repente, mudou um pouquinho, assim, o tom, mas foi mais isso, assim, de... Queria saber mais, sabe? Aquela coisa de querer saber mais sobre aquele processo ali, final, né. Mas não estragou, assim, a leitura pra mim, obviamente. Foi. Pra mim também não estragou, mas eu também fiquei com essa sensação de... Puxa... Mas eu acho que é isso mesmo, toda essa profundidade que ele nos deu, depois ficou um pouco mais raso, né? Né, de sair da piscina, assim, ficou muito inesperado e muito raso, nesse sentido, não de raso de interpretação e de detalhes, nada disso, mas da gente realmente estar se deixando sair dessa história, né? De uma forma bonita. As últimas semanas da guerra foram um pesadelo em que eles fugiam e se escondiam das forças inimigas. A retirada para o sul atraiu as forças inglesas e aliadas até o Rovuma. A Schutztruppe não se limitou a fugir e a se esconder, mas foi impiedosa e bem-sucedida em castigar os ingleses e seus aliados.
principalmente os sul-africanos, os rhodesianos, os cars africanos e até os portugueses que decidiram que já estava na hora de entrar na guerra. Mas a Schutztruppe também sofreu pesadas baixas, especialmente na batalha por Mahriwa. Os carregadores com frequência desertavam em grandes números ou talvez tombassem na beira da estrada, mortos de fome e de cansaço. Nem sempre desertar era seguro. Agora eles estavam nas terras em que a Schutztruppe tinha lutado contra os Waheres quase 30 anos antes e cometido as barbaridades da Guerra Maji-Maji cerca de 15 anos depois. As pessoas que tinham sobrevivido àqueles tempos e que agora sofriam novos atentados à vida e às suas provisões estavam esgotadas com a violência da Schutztruppe e não haveriam de se mostrar generosas com os carregadores que desertavam. Os askaris continuaram firmes e leais, e isso era espantoso. Eles não eram pagos havia meses, e em alguns casos, havia anos, desde a queda de Dar es Salaam, quando a administração alemã perdeu o controle da Casa da Moeda. Ainda assim, era mais seguro para um askari se manter nas fileiras apesar das dificuldades do que desertar em terreiro tão hostil. As provisões de munição e de comida estavam baixas e seus raids para roubar suprimentos do inimigo dos vilarejos já não eram bem-sucedidos. Eles haviam exaurido a terra, que agora estava coalhada de vilarejos famintos ou vazios que tiveram seus víveres repetidamente saqueados pelos exércitos rivais. Para além do Rovuma, a Schutztruppe rumou para o oeste na direção das Rodésias, deliberadamente deixando para trás apenas vilarejos incinerados, a fim de frustrar o inimigo que a perseguia e que também encontrava dificuldades para conseguir suprimentos e combater doenças. A tropa de Hamza estava bem no meio da retirada e ele se sentia tão exausto pela movimentação constante que, por vezes, dormia de pé. A tropa toda vestia andrajos, inclusive os oficiais alemães, que pareciam mais um bando de desordeiros que um exército. Agora refaziam seu caminho, voltando à área onde estiveram no começo do ano, perto da missão Quilemba. Foi ali que desenrolaram os estágios finais da Guerra de Hamza. O Rafa falou no início sobre a fofoca, né? E como a fofoca está presente e tudo mais, acho que é uma coisa interessante. E eu acho que eu fiz uma relação que foi nas pesquisas que eu fiz sobre a Tanzânia, para conhecer um pouco mais sobre a história, sobre as disputas territoriais, sobre a guerra entre os alemães e os ingleses por aquele território e tudo mais. Eu descobri uma informação que a Tanzânia é um país onde muitos idiomas são falados, né? Mais de 100 idiomas são falados. Então, é um dos países do mundo em que há maior diversidade linguística. Nessa pesquisa, falava que muitos tanzanianos são trilíngues. Eles falam o inglês, muitas vezes, e que o Swahili é uma das línguas mais usadas, assim, cada vez mais gente fala esse idioma e tudo mais. Um idioma que é usado nas escolas também, né? Então, outros idiomas não têm espaço nas escolas, na pesquisa também e tudo mais. Tem alguns idiomas que não podem ser usados em programas de rádio, de televisão. Enfim, tem uma série de questões aí, né, dentro dessa diversidade linguística. E eu fiquei imaginando como seria a fofoca num meio onde há tanta diversidade linguística, né? Então, as informações que se ganham, que se perdem e que se transformam no caminho dessa oralidade. Ele cita, né, o tempo todo, assim, agora o oficial falou em Kiswahili, daí fala no alemão, e inclusive o Hamza e o Elias, eles falam alemão, aprendem, né, a língua. Eu acho que essa coisa da linguagem, a gente lê bastante na literatura de colonizados e colonizadores, né, que os colonizados, eles se forçam a aprender a língua do colonizador justamente para conseguir essa comunicação, para conseguir, de alguma forma, acessá-los, de alguma forma, mudar um pouco esse contexto, né, no qual eles são colocados. E eu acho interessante que o oficial, né, que é um personagem também muito marcante, o oficial com quem o Hamza convive por muito tempo, ele aprende a língua e ele faz o caminho reverso, porque isso não é o comum, né, na verdade. Assim. Então, o colonizador aprende a língua do colonizado para que realmente as coisas não se deixem perder. Ele quer se fazer entendido, quer se fazer entender, e ele conseguiu também usar dessa artimanha, que geralmente é o contrário, para que ele conseguisse se comunicar com
né, com aquelas pessoas que ele estava dominando, né, e no exército dele. E essas referências que o autor faz, né, ele falou no idioma tal, ele mesmo, né, faz essas citações, eu acho que dá uma dimensão mais próxima pra gente da complexidade que foi essa retaliação de território feita pelos colonizadores, porque você tá falando de uma diversidade linguística, você tá falando também de uma diversidade étnica, né, de uma diversidade cultural, de uma diversidade de construção social. Então, você simplesmente retalha o território sem levar nada disso em consideração, você complexifica bastante as coisas, né? Catra falou algo muito legal mesmo, que ia comentar também dessa relação, né, com o oficial dele, que é bem importante também no livro, eu acho, né, do Hans e do oficial ali, que é uma relação complicada, né, complexa, totalmente abusiva também, né, em vários sentidos, inclusive na linguagem mesmo, né, como comentou, até frisei uma frase aqui, né, que ele fala que ele tá ensinando ele a falar alemão, né? Daí ele diz: eu te ensino a falar e ler alemão para você entender Schiller, né, o autor, que você me responde nessa língua de criança, agora responda direito. Então, enfim, essa coisa da linguagem também está presente, né, no modo como eles estão colonizando o local, né? Então é bem tensa essa relação, acho que é um dos momentos mais tensos do livro, assim, né, esse assédio que fica ali parece sexual também, né, em alguns momentos, e eu acho que é um lance micro, assim, numa relação entre dois personagens que reflete o macro, né, tudo que está acontecendo no país. E essa coisa da infantilização, né, que você falou, você fala na língua de criança, que é realmente essa perspectiva que os colonizadores tinham, e a gente sabe que ainda existe isso, né, de minimizar o povo que ele está querendo subjugar, né, essa questão de realmente tratá-los como criança, como quem não sabe nada e como quem deve respeito, obediência, toda essa força psicológica, né? Começa com uma força psicológica, assim, de transformar seres humanos em coisa, né, minimizá-los ao máximo para conseguir essa colonização, né? Então eles realmente infantilizam, assim, de certa forma. É uma palavra ruim, né, para falar, porque a infância é uma coisa bonita, né, que tem toda essa criatividade, mas que na questão do colonizador é uma questão muito dura, né? Muito, muito séria. Até porque você está falando de tirar autonomia, de comprometer direitos, né? Achei interessante a ponderação até que você falou de usar a palavra infantilizar, porque assim, pensando agora, né? A criança muitas vezes é vista como um sujeito sem direitos socialmente, né? Ainda que não seja. Então acho que o uso dessa palavra, que eu também usaria a mesma, talvez caminhe por aí, né? A escolha de usar essa palavra talvez caminhe por aí, que é uma retirada de direitos, assim, ou uma subjugação. Com o tempo, a rotina mudou. Cada vez mais, o oficial queria Hamza por perto. A brincadeira de ensinar seu criado a falar e a ler alemão o entusiasmou e começou a ficar séria. Ele até desafiou seus subordinados depois de vários copos, apostando que faria seu jovem Schüler ler Schiller antes da chegada das monções. Que monções? Os outros oficiais riram. Talvez daqui a 10 anos. Como antes, toda manhã Hamza enchia a bacia do oficial com água limpa e morna, e depois ia pegar seu café que tinha que ser feito todo dia, com grãos torrados na véspera e moídos logo cedo. Ele não sabia se as mulheres do galpão da cozinha seguiam essas instruções com muita exatidão, mas o oficial não reclamava. Quando ele voltava com o café, o oficial ainda estava na cama do quarto interno e tomava o café ali quando antes já teria se levantado e vestido calça e camisa. Hamza ficava esperando na varanda dos fundos enquanto o oficial se lavava e depois o chamava para ajudar com a bota e as perneiras. Certa vez, Hamza voltou muito cedo quando julgou que o oficial tinha terminado de se lavar e o viu parado sem camisa no quarto interno. Seu tronco era riscado de cicatrizes de queimaduras. Hamza recuou depressa e aguardou ser chamado para voltar. Esperava uma repreensão, mas o oficial apenas conversou com ele como sempre ocorria nessa hora e fez com que ele respondesse. Disse que era a primeira aula de conversação do dia. Talvez não tivesse visto Hamza entrar. Depois, Hamza foi para o quarto interno arrumar a cama, enquanto o oficial continuou a conversa fazendo a barba. Por vezes, o Oberleutnant ficava calado e Hamza sabia sem olhar que estava sendo examinado daquele jeito estranho. Eu queria chamar a atenção um pouco para o autor, né, aproveitando que ele ganhou alguma notoriedade aqui no Brasil depois de vencer o Nobel de Literatura, mas ainda a gente tem uma publicação dele muito incipiente, né? Então a gente tem Sobrevidas, o 10º romance dele, como eu falei no início, e ele
fez história com o Nobel que ele ganhou em vários sentidos, assim. Primeiro que, desde a criação do Nobel, só 5 autores de África foram contemplados até hoje, né? Então a gente teve o Soyinka, da Nigéria, o Naguib Mahfouz, do Egito, a Nadine Gordimer, da África do Sul, o Coetzee, também da África do Sul, e aí o Gurnah, em 2021. E ele, além disso, fez história também porque foi o primeiro escritor africano negro desde 86 a ganhar o Nobel. Então, foi um marco importante aí, né, a entrega do Nobel para ele. Agora, eu acho que esse acesso, pensar nesse acesso é algo relevante também, porque muitas vezes a gente fica se perguntando, né, por que alguns países não ganham o Nobel, por que o Brasil não ganha Nobel, né, os brasileiros, tantos autores brasileiros relevantes, mas tem uma questão da tradução bem importante, né, os livros brasileiros não chegam à academia sueca, não chegam aos leitores e às leitoras de outros países, porque não há nenhum tipo de incentivo de política pública pensada no Brasil, de um incentivo cultural à tradução, de um fomento à tradução, não existe isso é muito pouco aplicado, muito pouco efetivo no Brasil, é muito diferente do que a gente tem em outros países, né? Quando a gente pega alguns autores para ler, a gente olha as traduções e várias traduções do francês, do alemão muito forte. A gente vai ver a tradução em português e são fruto, a tradução para o português daqueles idiomas, são fruto de programas oficiais dos governos de fomento à tradução, à literatura e tudo mais, né? E a gente não tem isso aqui. E aí eu estou chamando atenção para isso porque, e aí conversa com o que a gente falava dos idiomas, porque o Gurnah escreve em inglês. A língua nativa dele é o Swahili, mas ele escreve em inglês. E isso faz toda a diferença, certamente, para que a obra dele seja conhecida por mais gente e para que tenha chegado à academia sueca que o laureou, né? Essa questão da barreira linguística, né? Que a gente está trazendo, inclusive, aqui dentro da obra dele, e de se fazer entender, de se fazer ouvir, né? Então, ele escreveu em inglês propositalmente, assim, né, pensando que realmente assim ele chegaria a muitos lugares, né, a voz dele seria escutada em vários lugares, e a questão linguística é o que nos, realmente, o que nos conecta e desconecta, né, então tem essas duas questões, assim, que realmente é uma pena a gente não ter mais livros de escritores e escritoras africanos, né, mesmo os que são escritos em português, tem uma demora muito grande para chegar, né, até nós. Então, assim, é uma pena, uma grande pena mesmo. Porque é riquíssima, a literatura é linda, é belíssima, né, nos traz tanta coisa cultural que a gente desconhece mesmo. A gente não tem isso aqui na América do Sul, né, na América Latina. E como é gostoso, né, viajar pelos livros, através dos livros, né, da gente conhecer um pouquinho de cada lugar. E o que eu acho interessante na trajetória do Abdul-Razak é que ele é um refugiado também, né? Ele saiu do país com uns 20 anos, né? Fui pesquisar também da história dele, estava lendo, devido justamente a uma perseguição, né, a cidadãos árabes durante a Revolução lá de Zanzibar. E aí ele acabou, né? Enfim, é um acadêmico também, né? Agora ele se aposentou, eu acho, mas... Ele se aposentou, mas ele fez carreira, né, acadêmica. Então ele pesquisou, ele também fala sobre isso, então acho bem interessante essa trajetória dele, como é importante também, queira ou não, essas grandes premiações, né, como o Nobel, olhar para esses autores também, para ver se as editoras se movimentam para publicar, né, em mais lugares, a gente conhecer, a gente está aqui discutindo, né, então é bem interessante repensar esse cânone, né, eu acho, mundial, pós-colonial, enfim. E é algo que acontece mesmo, né? Quando o Nobel sai, as editoras se mobilizam para publicá-los. Então, de fato, é um incentivo para que eles sejam publicados nos países em que eles ainda não estão publicados e para que eles sejam mais publicados ou mais conhecidos nos países em que eles já estão publicados, né? Em alto mar, o céu ia se enchendo de estrelas e uma lua imensa começava a se erguer, iluminando o pulsar das águas para além do quebra-mar e da crista espumada do Recife ao longe. Quanto mais a lua subia, mais o mundo todo submergia em seu brilho sobrenatural, transformando armazéns e atracadouro e os barcos amarrados no cais em sombras insubstanciais de si próprios. A essa altura, o Nahodja e seus 3 tripulantes tinham comido suas parcas rações diárias de arroz com peixe salgado, que dividiram com ele, e se acomodado para dormir, esticados todos bem juntos, em cima das sacas de pães e de lentilhas que eram sua carga. Então ele também se deitou perto deles, ouvindo sua conversa e seus xingamentos e suas canções melancólicas de saudade, enquanto o barco balançava com a chegada da maré. Dormiram quase ao mesmo tempo, todos respirando fundo algumas vezes e depois
caindo no silêncio. Após a momentânea tranquilidade que se sucedeu às vozes deles, o barco retomou seus rangidos agônicos enquanto o mar puxava e empurrava seu casco, inquieto. Ele se deitou sobre o lado bom, mas como não conseguiu evitar a volta da dor, se afastou do grupo de homens e manteve alguma distância deles. Depois de algum tempo, se afastou totalmente, com medo de perturbá-los com sua falta de sono. Encaixou-se num espaço que lhe propiciava um desconforto que o distraía de suas dores e, de alguma forma, conseguiu dormir. Ao nascer do sol, eles empurraram o barco com suas varas até o cais, trabalhando em silêncio sob a luz violácea. A maré agora estava cheia e a embarcação navegou alta sobre as águas. O Narodra recusou o oferecimento de ajuda de Hamza para desembarcar a carga. Sorriu com desdenhosa afabilidade, mostrando seus dentes manchados com um ar divertido. Você acha que esse trabalho é brincadeira? Ele disse, olhando Hamza de cima a baixo com um tom amigável e jocoso. A pessoa precisa ter capacidade para fazer isso, e a força de um boi. Hamza agradeceu ao Narodra que tinha aceitado trazê-lo sem pagar e apertou a mão dos tripulantes. Desceu com cuidado a prancha que levava ao cais, o corpo todo tenso com o esforço necessário para reprimir a dor no quadril, agora pior com a noite passada entre as tábuas do convés. Nenhum dos homens tinha feito perguntas sobre a dor dele, ainda que não possam ter deixado de perceber seu passo manco. Ficou agradecido por isso, já que a compaixão em situações como essa exigia franqueza em retribuição. Não olhou para trás enquanto percorria o cais quase vazio, mas ficou pensando se o Narodra e sua tripulação estariam olhando e talvez falando dele. Eu queria, trazendo duas outras personagens, assim, né, que eu como leio e estudo mulheres, eu não posso deixar de falar dessas duas mulheres tão marcantes, né, na obra, que é a Biasha e a Fia, e como que é essa trajetória também doída delas, e por serem mulheres até muito mais, né, a gente sabe que a mulher, ela tem essa dor muito maior em qualquer sociedade, né, especialmente numa sociedade colonizada e com todas essas guerras, né, que afligem o lugar, e como que elas se desenvolvem, né, e quantos sofrimentos, assim, as duas passam. Até quando eu penso que a Fia sofreu muito mais agruras da vida, assim, do que a Biasha, mas a gente sabe que as duas sofrem durante a trajetória delas, né? Como que vocês veem, assim, essas personagens? Me marcam, eu fiquei buscando as mulheres dentro do livro e tem duas grandes mulheres, né, dentro desse livro. Concordo com você e assim, eu até falei no início do lance das dores que ela tem por causa dos abortos e tal, né, porque foi algo que me pegou muito. Então fiquei um pouco pensando nessa dor, que é uma dor privada dessa mulher, né, uma dor íntima, mas que acaba ecoando uma dor do contexto, que é a quantidade de coisas que eles têm que interromper, que eles têm que deixar no meio, que eles têm que, enfim, que não se desenvolve, ou que não cresce, que não floresce por causa das violências que atravessam os caminhos, né, dessas mulheres. Então, eu concordo com você, eu acho que elas são bem relevantes, elas têm alguns aspectos peculiares, assim. Eu destacaria principalmente a Biasha por causa dessa questão que me pegou de uma maneira particular. Concordo completamente. Eu acho que eu gosto, a Fia, assim, parece um personagem bem interessante. Eu gosto como ela acaba subvertendo algumas coisas, me parece também, assim, né, só enfim, ela aprende a ler, né, com a mão dela, e isso acaba fazendo a trajetória dela mudar também, né, quero ou não, apesar de toda a família abusiva que ela viveu, né, por um tempo. A leitura, mal de escrever, que acaba salvando ela ali também, né, então, o próprio relacionamento que ela cria com o Hanzo depois, ela que toma as atitudes também, né, me parece, assim, que é uma coisa bem moderna, assim, né, não sei, me parece, contrastando com as outras personagens também, né, eu me lembro que ela fala que ela não ficava na sala, tinha as fofocas rolando, esses personagens também, eu não queria... Desde pequena. Muito aquilo, então ela tem essa coisa de ser pra frente, né, de ser alguém que sabe a importância que ela tem, sabe, tem importância e quer ser relevante. E a impressão que eu tenho, a leitura que eu faço é que essa iniciativa, né, essa condução, né, que ela faz, é porque ela entendeu onde ela tá e o que tá acontecendo. Então, assim, não dá pra você esperar as coisas acontecerem, porque se eu só for na toada do negócio, eu vou me dar mal. Eu já vi que não vai ter pra mim, entendeu? Então, uma ação em reação a tudo que tá em volta. Ela, para além da leitura
propriamente dita, né, dela saber ler e escrever, ela tem uma leitura de ambiente que o Hansa também traz, né? Então, assim, é uma dupla que se une de uma forma muito bonita, traz a questão da língua do colonizador, que foi uma coisa que despertou nela, né? Ah, você sabe o alemão. Então, assim, ela usou dessa desculpa para trazê-lo, né, para perto, para pedir um poema e tudo mais. Então, assim, são muitas coisas juntas nesses dois personagens, né, que ela não se faz principal, a Fia, mas ela, no fim, ela com o Hansa, que a história toda, na verdade, gira em torno dos dois, né. Então, assim, o que a leitura trouxe para os dois personagens, o que saber a língua estrangeira trouxe, né, além de todas as que eles já sabiam ali, que trouxe para os dois personagens, né, de desenvolvimento e de levar a história também girando em torno deles, né. Dá a impressão que são vários redemoinhos que o escritor faz, né, em torno de cada personagem ele faz um redemoinho e depois ele junta tudo num grande vendaval, né, e traz no final da leitura, né. É uma excelente imagem essa. Ela também tem esse negócio de estar, como a gente falou antes, né, o William é esse personagem que tá pairando, assim, sobre o romance, né, e ela guarda essa memória dele, né, guarda essa lembrança que é importante também, não deixa ele morrer, esquecer, ser esquecido, né, então isso é importante também nesse papel da Fio. E você estuda a memória, né, Rafael? O meu mestrado também foi na memória, o doutorado também tá girando em torno disso. Então, assim, de não deixar essas memórias morrerem, né? Tanto física quanto individual, quanto coletiva. Então, assim, que forma que o escritor traz essas memórias, né? Então, assim, são formas delicadas e sutis, mas que ele não deixa que elas morram, assim, ele não deixa que elas deixem de fazer sentido, né? Tudo aquilo que eles passaram não pode não ter sentido, né? Então, eu acho que ele faz questão de trazer o tempo todo essas memórias para que a gente não se esqueça, né? O leitor, para que o mundo não se esqueça, né? De tudo que se passou e tudo mais. Perfeito, é isso. É isso. Ela apontou para os óculos e Califa disse rispidamente: "Não aponte assim para a cara das pessoas." O mercador falou com a mesma rispidez. "Deixa a menina em paz", disse. E ela entendeu que ele tinha tanta aversão por Baba Califa quanto Baba tinha por ele. Um dia, ela teve uma crise de tosse no escritório. E Nassor Biashara olhou na direção dela com expressão preocupada. "Vem comigo", ele disse quando a tosse não parou. A porta da residência da família no primeiro andar ficava ao lado do escritório. Ele foi até o pé da escada e gritou: "Khalida, a Fia vai subir para tomar um pouco d'água." Foi assim que ela conheceu a esposa do mercador. E depois disso, toda vez que ia ao escritório com Baba Califa, o que não acontecia todos os dias, ela subia para tomar água e às vezes comer uma fatia de bolo de arroz. Khalida tinha um bebê pequeno e não saía muito, então vivia recebendo visitas, amigas e vizinhas, esposas e parentas de outros mercadores, além de pessoas que trabalhavam com eles. Essa gente ficava ali sentada com ela com suas cangas perfumadas e vestidos farfalhantes de chifon, falando de casamentos e nascimentos e heranças. A Fia ouvia boquiaberta enquanto elas riam das pessoas com um prazer perverso. Homens cheios de si, mulheres que se achavam importantes, dignitários que, segundo as más línguas, eram hipócritas, alguns vivos e outros já falecidos. Elas poupavam seus maridos e os parentes deles, mas eram impiedosas com qualquer outra pessoa que virasse assunto. A Fia nem se dava ao trabalho de fingir que não estava ouvindo. Elas riam de sua concentração e ficavam mandando alertas umas para as outras com piscadelas e sobrancelhas erguidas e palavras cifradas para segurarem a língua diante da menina. A Fia sabia quando elas estavam falando de alguma coisa que não queriam que ela soubesse. Tem gente aqui com uma orelha comprida, porque elas cochichavam, davam tossidinhas, falavam de maneiras tortuosas e usavam gestos, rindo umas das outras enquanto se entregavam a esses joguinhos. Ela normalmente conseguia entender o que as mulheres tentavam esconder dela, embora fingisse não saber de nada. Demorou muito para a Fia perceber que nem tudo o que elas diziam sobre os outros era verdade. Sobrevidas, de Abdul Razak Gurnah, tem tradução de Caetano Galindo, é da Companhia das Letras e tem 336 páginas. Cátria e Rafael, foi um prazer enorme receber vocês no Põe na Estante. Muito obrigada por terem topado essa leitura e essa conversa. Se vocês quiserem deixar aí o espaço para as pessoas acharem vocês, o trabalho de vocês, arrobas, o que quiserem deixar.
Não tenho arrobas, eu tenho uma arroba de comidas que não tem nada a ver, que é uma outra paixão minha. Pode deixar também, que a gente gosta. Comidarias da Cá. Lá só tem comida, que é a parte mais legal da vida, é comer. E eu agradeço muito por estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, foi um prazer passar esses momentos aqui com vocês. Obrigada. Bom, então eu vou falar do Nonada, eu acho, né? Mais um convite para entrar lá no site, nonada.com.br, e também meu arroba lá no Twitter, né? Arroba Rafael Glória mesmo. Quem quiser também ouvir algumas cartas de artistas brasileiros, entrar lá quando chegou carta, procurar, na verdade, no Spotify, plataformas. Agora eu parei um pouco, mas o arquivo fica, né? A memória fica. Tá lá. Então. E é muito legal muito também, recomendo. Cátria, eu vou seguir seu perfil de comida, porque se tem uma outra coisa que eu gosto de fazer além de ler, é comer. Então... é uma combinação perfeita. Leitura e comida. Muito bem. Obrigada, gente. O 6º episódio da temporada Leia África tá quase terminando. Não deixa de seguir ou favoritar o Põe na Estante no seu tocador favorito e nas redes sociais. É @Põe na Estante no Twitter e no Instagram. Eu sou a Gabriela Maier, cuido do roteiro, da produção e da edição do podcast. O João Vitor Coura faz a mixagem de som e o Arthur Maier cria as capas dos episódios. Muito obrigada pela escuta e até a segunda sexta-feira de dezembro. A gente se encontra em breve. Até lá! Esse podcast é apresentado por b9.com.br.